Olá, meu nome é Pedro. Sou do interior de Santa Catarina. Esse relato aconteceu comigo no ano de 2009, quando eu tinha 30 anos. Naquela época, eu morava em um sítio numa cidade bem pacata. Onde eu morava, todo mundo se conhecia. Então, se alguém novo se mudasse para a cidade, logo todos ficariam sabendo. Então, certa vez, eu estava no mercado no centro da cidade, e por acaso era o único mercado da cidade, e vi um homem com um ar muito sombrio, caminhando ali por perto. Então, perguntei ao meu amigo que trabalhava ali quem era aquele sujeito, e ele disse que era um homem que havia se acabado de mudar para a cidade, mas ninguém sabia nada dele, pois o homem era muito quieto e não conversava com ninguém. Bom, passavam-se os dias e eu vi aquele homem trabalhando como servente de pedreiro em algumas obras da redondeza, sempre com aquele jeito sério e com cara de poucos amigos. A única coisa que eu sabia dele é que se chamava Valdir, mas havia algo de errado naquele lugar, pois começaram a acontecer coisas estranhas naquela cidade. Alguns donos de fazenda reclamavam que estava sumindo animais como porcos, cabras e que à noite os cães estavam latindo muito. Parecia que algum animal grande estava rondando as fazendas. Então, os fazendeiros começaram a fazer armadilhas para sumir com esse bicho que estava sumindo com as criações deles. Mas não conseguiram, mas os sumiços diminuíram. Até que um certo dia eu saí da casa da minha namorada e parei no bar para jogar uma sinuca com os amigos. E foi quando notei aquele homem bebendo em um canto. Meus amigos me disseram que ele vinha todo dia ali, mas às vezes, quando ia embora, ele ia em direção das fazendas, perto do meu sítio, ao invés de ir na direção da cidade, que era onde ele morava. Confesso que isso me deixou intrigado. Bem, mas deixei pra lá e comecei a jogar. Quando era por volta de meia-noite, já estávamos na 10ª partida. Percebi que aquele homem me olhava fixamente e comecei a ficar sem jeito. Ele já estava muito bêbado e quando eu olhei para ele, ele me perguntou: O que você tá olhando? Perdeu alguma coisa? Então, eu dei uma risada e simplesmente ignorei, pois ele estava muito bêbado. Mas foi aí que ele resmungou: É, acho que vou ter que fazer uma visitinha no seu sítio. E depois ele se levantou, mandou o dono do bar marcar na conta dele e foi embora. Eu fiquei ali, jogando mais umas partidas e tomando umas com os meus amigos, pois era sexta-feira e no dia seguinte eu não trabalharia. Quando fui para casa já era por volta de 2 da manhã. Eu não me lembro nem como cheguei em casa, pois eu estava muito bêbado. Mas na manhã seguinte eu me levantei, tomei café e percebi que os meus gansos e minhas galinhas estavam muito quietos. Então fui até onde ficava o meu açude e o galinheiro. Quando cheguei lá, vi toda a minha criação despedaçada. Algum bicho entrou no meu sítio e matou todas as galinhas, os patos e os gansos que eu tinha. Eu fiquei em choque e quando me acalmei, a única coisa que me restou foi limpar o que sobrou dos pobres bichos. Naquele dia, quando anoiteceu, eu fui para a casa da minha namorada e passei a noite por lá. E no domingo, ela veio comigo passar o dia no sítio. Quando chegamos, havia algo estranho. Os meus cachorros não vieram me receber no portão. E quando entramos, vimos os 2 cachorros estraçalhados no fundo do terreno. E a porta da casa estava arrombada. Mais uma vez, o meu coração disparou. Tudo que havia dentro de casa foi derrubado. Então eu pensei: com certeza foi aquele desgraçado que entrou na minha casa, mas ele não seria capaz de fazer isso com os animais do meu sítio. Então eu tinha que caçar 2 coisas: o homem que me ameaçou
e o bicho que estava atacando os animais do sítio. Tomei uma decisão. Falei para minha namorada que aquele dia ela não dormiria ali no sítio, pois eu ficaria de tocar e tentaria pegar quem quer que fosse que entrasse no meu sítio. Então, ela me ajudou a organizar as coisas dentro de casa e em seguida enterrei os meus 2 cachorros. Mas uma coisa que eu tinha em mente é que eu ia vingar quem fez aquilo com os meus animais. Então, levei a minha namorada para casa e quando voltei já era por volta de 5:30 da tarde. Peguei o meu rifle que eu usava para caça e subi em cima do telhado do quiosque que eu tinha atrás da minha casa. Eu usava como área de festas para receber visitas em casa. Deixei tudo preparado. Acendi a luz de fora da casa e a luz do meu quarto, como se eu estivesse em casa, e fiquei ali, em cima do telhado. E isso já era por volta de 9:30 da noite, mas o terror mesmo começou quando era por volta de meia-noite. Eu comecei a ouvir uivos vindo da estrada que passava na frente do meu sítio, e foi quando eu vi um vulto negro pulando o portão e vindo em direção à casa. Quando eu pude ver, eu fiquei em choque, não podia acreditar. Era uma besta, meio homem e meio lobo, com os pelos negros como a noite e os olhos alaranjados como fogo. A criatura vinha correndo em 4 patas, e quando me dei conta, aquela coisa se jogou contra a porta da minha casa, que logo foi ao chão. Então, aquele demônio entrou na minha casa e destruindo tudo que havia em sua frente. Quando aquilo percebeu que eu não estava em casa, começou a dar uivos ensurdecedores que me fazem me arrepiar só de lembrar. Aquela coisa saiu de dentro da minha casa e se pôs de pé como um homem. Aquilo tinha facilmente 2 metros de altura e fedia tanto que eu podia sentir o seu fedor a uns 15 metros de distância. Então, eu respirei fundo e disparei contra aquela coisa. O primeiro tiro pegou na barriga. Então a criatura ficou enfurecida e se pôs de 4 patas e veio correndo em minha direção, em uma velocidade incrível. Eu comecei a disparar contra a criatura, mas como ela se movia muito rápido, eu acertei apenas 3 tiros. E foi quando eu acertei o 3º tiro que aquela fera saiu correndo em direção à estrada e sumiu. Ainda eu podia ouvir uivos ao longe, mas ela parecia se afastar cada vez mais. Depois do acontecido, a única pessoa para quem eu contei isso foi a namorada. E o mais estranho de tudo foi que o homem que havia acabado de chegar na cidade sumiu misteriosamente e nunca mais ouvi falar dele.